E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais aguardados de 2024, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é Deadpool e Wolverine, dirigido pelo Shawn Levy. Bom, para quem não sabe, Deadpool e Wolverine é um filme de 2024 do gênero super-heróis, que funciona como o terceiro filme da saga Deadpool, que iniciou em 2016, e também como o quarto filme na fase 5 do universo cinematográfico da Marvel. E a trama acompanha o Wade Wilson, também conhecido como Deadpool. Ele está desesperadamente procurando por um propósito na vida dele. Porém, quando a Autoridade de Variância Temporal, que foi uma agência introduzida na série Loki, avisa para ele que a linha do tempo dele vai ser permanentemente apagada, o Wade recruta um relutante Wolverine para ajudá-lo a salvar a sua linha do tempo e, consequentemente, o multiverso. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que eu estava muito animado para ver Deadpool e Wolverine, tanto pelo retorno do Hugh Jackman no papel do Wolverine e também pela introdução do Deadpool no universo cinematográfico da Marvel. Porém, o fato que mais atiçou a minha curiosidade em relação a esse filme é o fato dele ter sido o único filme que a Marvel Studios planejou lançar em 2024, o que com certeza foi uma consequência da greve que os roteiristas e os atores enfrentaram em 2023. Porém, mesmo assim, o filme me fez acreditar que eles tinham algo realmente grandioso para falar com esse filme. E embora o roteiro ali sofra alguns tropeços no senso de humor irreverente que fez o personagem ser famoso em primeiro lugar, é possível dizer que Deadpool e Wolverine se salva graças a um roteiro com um núcleo emocional relativamente forte, a metalinguagem em relação ao gênero de super-heróis que ganha uma relevância extra por causa das constantes críticas que tanto a crítica quanto o público vem fazendo, que existe atualmente uma fadiga de super-heróis, e também, em especial, pela química entre os dois protagonistas que literalmente nasceram para estar em tela juntos. Então, essa crítica vai ser sem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, pode assistir com tranquilidade essa crítica, que eu não vou dar nenhum spoiler, não vou estragar nenhuma surpresa. Começando pelo roteiro, a gente tem aqui 5 roteiristas em Deadpool e Wolverine. Começando pelo Rhett Reese e pelo Paul Wernick, que são os dois roteiristas responsáveis pelos 2 primeiros filmes do Deadpool. A gente tem também o Zeb Wells, que é um escritor de quadrinhos da Marvel, que recentemente coescreveu o roteiro de As Marvels para o universo cinematográfico da Marvel. A gente tem o Shawn Levy, que é o diretor do filme, e por fim o Ryan Reynolds, que é o intérprete do Deadpool. E pode-se dizer que cada um desses 5 roteiristas trouxe as suas marcas registradas para colocar nesse roteiro, e isso é muito bom. O primeiro destaque, que provavelmente é uma atribuição tanto ao Rhett Reese e ao Paul Wernick quanto ao Ryan Reynolds, é o fato deles terem conseguido manter a essência do personagem principal, mesmo em meio a um leque mais abrangente da Marvel Studios, né? Eu digo isso porque muita gente estava com medo que a Marvel iria baixar a classificação indicativa do filme para adequar o Deadpool a esse universo cinematográfico, e é muito bom ver que tanto a Marvel quanto os roteiristas não cederam a essa pressão e mantiveram a identidade do personagem intacta, tanto que aqui ele está tão desbocado, tão irreverente, tão extremamente violento como ele sempre foi. Então é muito bom ver que eles conseguiram manter essa identidade e não, tipo assim, modificaram o personagem para adequar ele ao universo, tipo, ele já encaixa lá. Então isso é muito bom. Em segundo lugar, a gente tem aqui um roteiro bem mais simples, descomplicado e enxuto. Isso eu acho que é uma atribuição do Zeb Wells, porque inclusive me lembrou muito do roteiro de As Marvels, que conseguiu ali se desconectar um pouco da saga do multiverso e contar uma história isolada. Pode-se dizer que o mesmo acontece aqui, tem breves incursões no tema complexo do multiverso aqui, mas nada de tão profundo, e isso eu achei muito bom, porque, nossa, se a gente for listar o tanto de coisa que se precisa assistir para entender toda a referência, para pegar
tudo aquilo que o filme quer dizer, nossa, ia levar muito tempo. Mas o roteiro, ele é enxuto, ele tem pouco mais de 2 horas de duração. Então, eu acho que isso ajuda muito a não mergulhar muito o espectador nas complexidades e nas particularidades do multiverso e resulta ali numa história bem focada, bem simples e especialmente bem descompromissada com esse tema extremamente complexo. Em terceiro lugar, a gente tem uma diferença de tom nesse terceiro filme em comparação com os dois anteriores, porque aqui a gente tem uma presença de um núcleo emocional relativamente forte. Isso já é uma marca registrada do diretor, o Shawn Levy, que fez coisas muito parecidas em alguns filmes anteriores dele, como Free Guy e o Projeto Adam, ambos estrelados pelo Ryan Reynolds. Então é bem legal ver como é que ele continua fazendo essas tramas mais emocionantes, né? Essas tramas que ali apelam para o lado emocional do espectador, em especial em uma franquia que é tão irreverente e tão vulgar como Deadpool. Então é muito legal ver como que ele conseguiu trazer essa vibe que é dele para uma franquia que, em termos de tom, é o completo oposto. E também é legal ver que ele continua fazendo isso com o Ryan Reynolds, né? Já é o terceiro filme que eles fazem juntos, então isso é bem interessante de notar. Em quarto lugar, e provavelmente a melhor coisa sobre o roteiro de Deadpool e Wolverine, é a metalinguagem, porque aqui a gente tem o personagem principal tirando sarro de absolutamente tudo, seja o gênero de super-heróis, as obras do universo cinematográfico da Marvel ou a bagunça do multiverso, né? Porque venhamos e convenhamos, todo esse aspecto do multiverso é simplesmente, nossa, é um caos. Mas é particularmente interessante ver como que o roteiro consegue pegar alguns aspectos, entre aspas, mais complexos do multiverso, como a AVT, né, de Loki, e também o vazio, que também aparece em Loki, e fazer com que eles tenham um simbolismo, um outro significado dentro da trama. E isso acaba redimindo personagens que a própria Marvel relegou na história do estúdio. Isso eu achei tipo uma jogada brilhante. E é bem legal ver como que as várias participações especiais que acontecem no filme, né? Eu não vou falar de nenhuma delas aqui para não dar nenhum spoiler, mas é bem legal ver como é que elas auxiliam no desenvolvimento dos dois protagonistas, né? Isso me lembrou muito do desenvolvimento do Homem-Aranha do Tom Holland em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde eles tiveram que trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield juntamente com os vilões dessas duas versões anteriores do Homem-Aranha para verdadeiramente desenvolver o personagem para chegar onde ele chegou hoje. Então isso foi uma jogada brilhante. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores aqui no roteiro de Deadpool e Wolverine. Para mim, o principal e felizmente único tropeço que esse roteiro comete é no timing dos momentos engraçados do filme, porque acreditem em mim, existem vários aqui. E felizmente esses momentos não chegam a ser uma vergonha alheia, como foi, por exemplo, Thor, Amor e Trovão, mas a gente tem uma sucessão aqui tão rápida de piadas que não dá muito tempo para o espectador compreender elas antes da próxima. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O Deadpool faz um comentário inteligente e sarcástico sobre o estado do gênero de super-heróis atualmente. E aí a gente ri porque, enfim, é relevante e é muito engraçado. Porém, imediatamente depois, ele faz uma piada vulgar sobre, sei lá, drogas ou sexo. E aí essa piada tira completamente o foco do comentário inteligente e bota um holofote na piada vulgar. Como, tipo assim, não teve uma cronometragem muito refinada nessas piadas, né? Tanto que muitas vezes a gente não aprecia as piadas mais inteligentes, digamos assim, e aí foca tudo nas piadas vulgares, sendo que o roteiro podia ter tido ali um compasso muito mais refinado para dar uma atenção igual a todas as piadas que o roteiro quer que o espectador reaja, né? Para que elas tenham ali o máximo impacto que eles tinham planejado para que essas piadas tivessem. Então,
Para mim, infelizmente, esse foi o único defeito do roteiro de Deadpool e Wolverine, mas infelizmente foi um defeito que se tornou bem visível. Falando do elenco, a principal razão que a maioria dos espectadores estava animado para assistir Deadpool e Wolverine é justamente a parceria entre os dois protagonistas, que tem alguns de seus melhores desempenhos interpretando esses papéis. Começando pelo Ryan Reynolds. A gente tem aqui uma abordagem bem mais dramática do Deadpool, e isso eu falo entre muitas aspas porque ele continua muito engraçado, felizmente. Mas aqui a gente tem uma vibe, né, uma abordagem que é bem mais atrelada à emoção e de uma forma muito mais intensa. Eu digo isso porque nos dois filmes anteriores a gente teve ali alguns aspectos do roteiro que permitiram ao Wade Wilson, né, e ao Ryan Reynolds a acessar essa vibe mais emocional do personagem. No primeiro filme esse aspecto foi o câncer e no segundo foi a morte da Vanessa. Mas aqui a gente tem algo muito mais significativo, porque afinal o Deadpool está procurando por um propósito e o espectador se sente bem conectado a esse personagem por causa disso, né? Porque afinal ele está tentando salvar todo mundo que ele ama. Então, o desempenho do Ryan Reynolds consegue refletir muito bem esse objetivo do personagem. Por outro lado, a gente tem o Hugh Jackman, que consegue replicar a mesma melancolia que marcou a última aparição dele como personagem em Logan, que é um filme fantástico. A gente vê aqui um Wolverine carregado pela culpa, pelo arrependimento, e ele vê na parceria com Deadpool, por mais improvável e irritante que seja, a única chance que ele tem de verdadeiramente ser um herói e se redimir. E a química entre os dois é simplesmente deliciosa de se ver em tela. Você vê que essas duas pessoas nasceram para compartilhar uma tela juntos. Tipo assim, eu não tenho medo de dizer que a química entre o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman é a força motor de Deadpool e Wolverine. É o que o roteiro usa para colocar a trama para seguir em frente. Então, a química entre esses dois é simplesmente maravilhosa. Porém, o que rouba a cena no elenco são as várias participações especiais. Novamente, eu não vou falar de nenhuma delas aqui para não dar nenhum spoiler, mas tem 4 momentos em particular nessa trama que podem muito bem surtir o mesmo efeito do espectador que o ato final de Vingadores Ultimato. Isso é tudo que eu vou dizer. E o melhor sobre essas participações especiais é que nenhuma delas abusa do tempo de tela. O roteiro sabe exatamente até quando incluir esses personagens, porque afinal o foco ali é nos dois protagonistas. Então isso foi uma jogada muito boa do roteiro e também do elenco, né? No lado dos vilões, a gente tem 2 performances que se destacam. A gente tem, por um lado, a Emma Corrin, que interpreta a Cassandra Nova, e por outro lado a gente tem o Matthew Macfadyen, que interpreta o Mr. Paradox. Ambos são personagens completamente novos, que têm a primeira aparição deles em Deadpool e Wolverine, porém a gente tem impactos diferentes dos personagens, né? Enquanto a Emma Corrin, a Cassandra Nova, tem ali um impacto muito grande, porque afinal a caracterização da personagem dá a ela uma ameaça maior e ela consegue também ser simultaneamente bem sarcástica com o senso de humor dela, o Matthew Macfadyen é um vilão genérico, sem sal, e que honestamente não faria falta nesse filme. Isso não é uma falha do ator, mas sim como ele foi escrito no roteiro, porque os objetivos dele na trama são óbvios, você consegue ver eles tipo 1 hora antes deles acontecerem, e pra mim ele honestamente não faria falta nesse filme. Por isso, pra mim, o destaque fica com a Emma Corrin como a Cassandra Nova, e eu realmente espero que ela tenha um papel maior a interpretar em filmes subsequentes do universo cinematográfico da Marvel, porque ela é uma personagem muito boa. Por fim, nos aspectos técnicos, os destaques ficam com as cenas de ação e a trilha sonora. Falando primeiro das cenas de ação, assim como nos 2 filmes anteriores do Deadpool, elas conseguem ser bem dinâmicas, muito bem coreografadas, e uma coisa que me surpreendeu bem positivamente em relação a essas cenas é o fato delas serem contidas, sabe, limitadas.
E isso é uma quebra de expectativa muito legal, porque quando a gente pensa em Marvel, a gente pensa em cenas de ação grandiosas, que tem ali um uso amplo de efeitos visuais, e felizmente, na maioria das cenas de ação de Deadpool e Wolverine, esse não é o caso. A gente tem cenas muito mais enxutas, muito mais focadas ali, elas são bem estilizadas, né? Mas é bom ver que elas não são, tipo, expansivas. Elas conseguem ser ali bem focadas, bem ali enxutas, né? Então isso é muito bom, isso é muito legal. Por outro lado, a gente tem a trilha sonora, que é bem eclética. Ela consegue ressaltar tanto o lado cômico da história quanto o lado dramático. Por exemplo, a gente tem aqui cenas de ação super violentas ao som de Madonna, Olivia Newton-John e John Travolta. E por outro lado, a gente tem uma vibe mais emocionante, mais tocante, mais agridoce, através do uso eficaz de músicas como Good Riddance, da banda Green Day. Então foi bem legal ver essa mistura de abordagens, né, na trilha sonora, que inclusive até condiz muito com a vibe do personagem do Deadpool. Então isso eu achei muito legal. Porém, a gente tem aqui um defeito que infelizmente se tornou uma constante nas obras da Marvel, que é o uso de efeitos visuais. Como eu disse anteriormente, nem todas as cenas com efeitos visuais são feias, né? Algumas funcionam e funcionam bem, porém algumas têm um uso de efeitos visuais tão óbvio e tão visível que se torna feio de ver, não tem outra palavra para dizer. Eu sei que não é o objetivo desses filmes ser algo realista, porém eu acho que eles poderiam muito bem ter feito uma mistura ali bem coesa entre efeitos práticos e CGI para fazer algo mais orgânico, algo que não seja tão artificial, mas também não tão realista. Tipo, infelizmente isso tem se tornado uma constante nas obras da Marvel e eu realmente espero que eles consertem isso, porque isso tira muito o espectador do filme. Ele claramente está vendo alguma coisa ali que não é nada agradável de se ver. Então eu realmente espero que eles consertem isso o mais cedo possível. Resumindo, Deadpool e Wolverine não é o melhor filme dos 3 filmes do Deadpool e também não é a salvação do gênero de super-heróis. Porém, a trama mais contida e mais dramática, o senso de humor metalinguístico e a dinâmica incrível entre os dois protagonistas fazem desse filme uma experiência cinematográfica muito divertida e nostálgica que respeita o legado que vários personagens da Marvel deixaram no gênero. Eu dou uma nota 8,5 de 10 para Deadpool e Wolverine. E se vocês gostaram dessa crítica, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Graças a vocês eu tenho crescido muito aqui no YouTube e eu espero que vocês me ajudem a crescer cada vez mais. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!